O silêncio que humilha. O segredo do homem de alto valor para ser respeitado. 14 lições de poder. O vácuo que devora a insegurança alheia. Pare um momento e observe o homem que não consegue suportar 3 segundos de quietude em uma conversa. Ele gesticula demais, interrompe os outros e preenche cada brecha com risadas nervosas ou comentários irrelevantes. Esse homem está gritando para o mundo que é frágil. Ele tem pavor do vácuo porque, no silêncio, ele é forçado a encarar a própria vacuidade. O que você vai aprender aqui não é um truque de linguagem corporal, mas uma mudança de estado mental que transformará a percepção de todos ao seu redor. Vou te mostrar como o silêncio, quando usado por um homem que possui um centro inegociável, torna-se uma presença tão densa que esmaga a arrogância dos tolos e obriga os desatentos a revelarem suas verdadeiras intenções. Você entenderá que o respeito real não é algo que se pede ou se implora através de explicações intermináveis. O respeito é uma consequência da autoridade, e a autoridade emana daquele que não precisa de muletas auditivas para sustentar a própria existência. Vamos percorrer 14 lições de poder que extrairão você da massa reativa e te colocarão no lugar de observador soberano. Se você está cansado de ser interrompido ou de sentir que suas palavras evaporam sem causar impacto, este conhecimento é a sua nova blindagem. Inscreva-se agora neste canal para garantir que a sua mente permaneça afiada e que você nunca mais entregue o seu poder de bandeja por não saber a hora de calar, pois o que revelaremos a seguir é o segredo para transformar o seu silêncio em um campo de força que devora a insegurança de quem tenta te diminuir. O erro impiedoso que a maioria comete é acreditar que o silêncio é ausência de conteúdo. Na verdade, para o homem de alto valor, o silêncio é uma ferramenta de alta tensão psicológica. Quando você se recusa a preencher o vácuo, você cria uma pressão que o outro não consegue suportar. No livro Meditações, livro 4, seção 3, Marco Aurélio afirma que a tranquilidade não é outra coisa senão a boa ordenação da mente. Um homem com a mente ordenada não tem pressa em falar. Ele observa a necessidade carente que as pessoas têm de serem notadas e usa essa observação para mapear o terreno. Ao permanecer em silêncio enquanto o outro fala desesperadamente, você inverte o jogo de poder. Você se torna o juiz invisível e o outro torna-se o réu que confessa seus medos sem perceber. O vácuo que você cria atua como um espelho. As pessoas projetam suas próprias inseguranças nesse espaço vazio. Se elas se sentem inferiores, o seu silêncio parecerá arrogância. Se elas estão escondendo algo, o seu silêncio parecerá um interrogatório. Você não precisa fazer nada, além de manter o seu eixo. O homem soberano entende que a fala é muitas vezes uma fuga da realidade. Epicteto, no Enchiridion, capítulo 33, nos instrui a permanecermos em silêncio na maior parte do tempo, ou falarmos apenas o necessário e em poucas palavras. Quando você domina essa capacidade de não reagir ao vazio, você deixa de ser o gladiador que luta por atenção e passa a ser o imperador que decide quem é digno de ouvir a sua voz. A insegurança alheia se alimenta de feedback constante. Quando você nega esse feedback, quando você não ri de uma piada sem graça ou não concorda com um comentário medíocre apenas por educação, você quebra o ritmo do outro. Essa quebra é o que causa a sensação de humilhação para quem é pequeno. Não é que você esteja tentando humilhá-los ativamente, é que a sua solidez evidencia a volatilidade deles. O silêncio inexpugnável comunica que nada do que o outro diz tem o poder de alterar o seu estado interno. Essa é a base da verdadeira masculinidade estoica. Ser o promontório que permanece imóvel, enquanto a espuma das ondas tenta, sem sucesso, alcançar o seu topo. A economia da palavra. Imagine que a sua fala é uma moeda de ouro puríssimo. Se você sai às ruas distribuindo punhados dessa moeda para qualquer estranho, por qualquer motivo fútil, o valor desse ouro logo desaparece na percepção de quem o recebe. O erro impiedoso que 99% dos homens cometem é a inflação verbal. Eles falam tanto e sobre tantas coisas irrelevantes que quando finalmente dizem algo importante, ninguém mais está ouvindo.
O homem de alto valor entende a lei da escassez aplicada à comunicação. No livro Meditações, livro 2. Seção 5. Marco Aurélio nos instrui a realizar cada tarefa com uma atenção rigorosa e sem distração, e isso inclui a gestão das palavras que saem da nossa boca. Se a sua opinião é dada sem ser solicitada, ela não tem valor. Se ela é repetida à exaustão, ela se torna ruído. A primeira lição de poder aqui é a retenção estratégica. Ao falar menos, você força o mundo a se inclinar na sua direção para captar o que você tem a dizer. Sêneca, em suas Cartas de um Estoico, carta 38, afirma que as palavras devem ser pesadas, não contadas. Ele compreendia que a eficácia de um ensinamento ou de uma ordem não reside na sua extensão, mas na sua densidade. Quando você economiza suas palavras, você comunica que o seu tempo e a sua energia mental são caros. O homem comum sente uma necessidade quase patológica de explicar cada um de seus atos, de se justificar diante de mal-entendidos insignificantes e de preencher o silêncio com opiniões que ele mal processou. O homem soberano, ao contrário, deixa que suas ações falem e reserva sua voz para o que é essencial. A segunda lição é a autoridade da brevidade. Observe os líderes que realmente comandam o respeito. Eles não dão palestras no meio de uma conversa casual. Eles entregam sentenças. O silêncio que precede e que sucede uma fala curta e precisa cria uma moldura de importância ao redor do que foi dito. Se você precisa de 10 minutos para convencer alguém de algo, você já perdeu a batalha da autoridade. Se você consegue dizer o mesmo em 10 segundos e depois silenciar, você demonstra uma confiança que beira o inabalável. O homem medíocre teme que, se não falar muito, será esquecido ou mal interpretado. O homem de 1% sabe que ser um pouco incompreendido faz parte da mística do poder. Essa economia da palavra também serve como um filtro de proteção para a sua própria mente. Cada vez que você fala, você abre uma janela para o seu interior e permite que os outros vejam as suas dúvidas e as suas fraquezas. Ao manter a porta fechada através do silêncio, você mantém o mistério e a integridade da sua cidadela interna. No livro Meditações, livro 4, seção 3, somos lembrados de que a alma deve ser um refúgio de tranquilidade, e nada perturba mais essa paz do que o esforço constante de tentar convencer o mundo do seu valor através do barulho. A sua voz deve ser como um trovão, raro, potente e impossível de ser ignorado. Quando você para de vazar autoridade pelos lábios, você começa a acumulá-la no olhar e na postura. O mundo respeita o que não consegue possuir totalmente, e um homem que guarda as suas palavras é um homem que não se entrega facilmente ao controle alheio. A economia da palavra é o primeiro passo para sair da massa que mendiga por atenção e entrar no círculo daqueles que comandam o ambiente apenas com a sua presença. Agora que você entendeu o valor do que cala, precisa aprender como usar esse mesmo silêncio para desarmar o ego daqueles que tentam te atingir. O desprezo seletivo e a morte do ego. Imagine que alguém lança um insulto ou uma provocação barata em sua direção, esperando ansiosamente pela sua reação, pelo seu rosto corado ou pela sua resposta defensiva. Esse alguém acaba de lhe entregar uma corda, esperando que você a segure para que ele possa te puxar para a lama dele. O erro impiedoso que 99% dos homens cometem é segurar essa corda com as duas mãos, acreditando que precisam defender a sua honra através do bate-boca. A terceira lição de poder é o desprezo seletivo através do silêncio absoluto. No livro Meditações, livro 6, seção 6, Marco Aurélio nos dá a estratégia definitiva. A melhor maneira de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. Quando você se cala diante de uma ofensa, você comunica sem dizer uma única palavra que aquela pessoa e aquele comentário são insignificantes demais para habitar a sua mente. O silêncio nesse contexto não é covardia. É uma demonstração de superioridade hierárquica e emocional. Ao não reagir, você mata o ego do provocador por inanição, pois o ego alheio se alimenta da sua atenção. Se você não concede essa atenção, a provocação morre no ar.
e quem a lançou fica exposto em sua própria vulgaridade. O homem medíocre sente que precisa vencer a discussão para manter sua masculinidade, mas o homem de alto valor sabe que a verdadeira vitória é permanecer inabalável. No livro Meditações, livro 11, seção 18, somos lembrados de que a raiva é um sinal de fraqueza e que a mansidão é o que é próprio de um homem real. O seu silêncio é o escudo que reflete o veneno de volta para quem o destilou, deixando-o desorientado diante da sua frieza. A quarta lição é a morte do próprio ego como ferramenta de blindagem. Para conseguir manter esse silêncio humilhante para o outro, você precisa ter matado em si mesmo a necessidade carente de ser compreendido ou de estar certo aos olhos do mundo. Epicteto, no Enchiridion, capítulo 13, nos aconselha a aceitarmos ser considerados tolos ou insensatos em relação às coisas externas, se desejamos progredir na virtude. O homem soberano não se importa se o tolo acha que ele perdeu a discussão por ter ficado calado. Ele sabe que a sua cidadela interna permanece intacta. O silêncio é a prova de que você não é escravo das impressões alheias. Enquanto 99% dos homens estão ocupados tentando provar que são fortes através do ruído, você demonstra força através da contenção. Essa postura cria um campo de distanciamento que impede que o lixo emocional dos outros contamine o seu estado de espírito. O desprezo seletivo é a arte de escolher quem é digno do seu conflito, e a verdade é que quase ninguém é. Ao silenciar, você economiza sua energia para as batalhas que realmente importam para o seu império pessoal. Essa economia de esforço te dá uma vantagem estratégica avassaladora, pois enquanto os outros se desgastam em atritos inúteis, você permanece focado e lúcido. A morte do ego te liberta da prisão de ter que reagir a cada estímulo. Você passa a ver as ofensas como simples ruídos da natureza, tão irrelevantes quanto o latido de um cão à distância. Esse nível de desapego é o que torna um homem verdadeiramente respeitado, pois ele se torna imprevisível e inatingível. O silêncio que nasce dessa força interna é o que prepara o terreno para a próxima lição, onde aprenderemos a dominar o tempo sagrado que existe entre o que acontece com você e a sua decisão de como agir, garantindo que você nunca mais seja uma marionete das circunstâncias. O espaço entre o estímulo e a resposta. Imagine que a sua mente é um laboratório de alta precisão, onde cada entrada de informação deve ser processada com um rigor absoluto antes de gerar qualquer saída. O erro impiedoso que 99% dos homens cometem é agir como um circuito elétrico curto. O estímulo chega e a resposta explode imediatamente, sem filtro, sem pausa e sem inteligência. Eles são reativos por natureza, o que significa que são escravos das circunstâncias. A quinta lição de poder é a criação consciente de um vácuo temporal entre o que acontece com você e a sua ação. Epicteto, no Enchiridion, capítulo 10, nos ensina que diante de qualquer evento perturbador, devemos buscar em nós mesmos a faculdade que possuímos para lidar com ele. Se for uma ofensa, busque a paciência; se for uma dor, busque a resistência. O silêncio, nesse caso, não é apenas quietude externa, mas o tempo sagrado que você se concede para que a razão assuma o comando antes que o impulso animal fale mais alto. A sexta lição é o domínio da hesitação estratégica. Quando você silencia após ouvir algo impactante, seja uma proposta de negócio ou uma provocação pessoal, você demonstra que o seu julgamento é independente da pressão externa. O homem comum tem pressa em concordar para ser aceito ou pressa em discordar para se defender. O homem de alto valor olha para o evento, retém a palavra e permite que o silêncio se estenda. Esse hiato comunica que você não é uma marionete cujos fios podem ser puxados por qualquer um. No livro Meditações, livro 8, seção 48, Marco Aurélio afirma que a mente livre de paixões é uma cidadela inexpugnável. A pausa silenciosa é a ponte levadiça dessa cidadela. Ela se fecha para impedir que a confusão do mundo invada o seu centro de comando.
Enquanto a massa se atropela em respostas apressadas, das quais se arrependerão amanhã, você utiliza o silêncio para processar a realidade com a frieza de um estrategista. Essa capacidade de não ser arrastado pelo primeiro movimento da alma é o que separa os líderes dos seguidores. Se você consegue sustentar o silêncio enquanto o outro aguarda ansiosamente por uma reação, você já venceu a batalha psicológica. Você demonstra que a sua paz interna não está à venda e que o seu tempo de resposta pertence apenas a você. O homem soberano não é aquele que nunca sente raiva ou medo, mas aquele que, ao senti-los, silencia até que essas paixões se dissipem e apenas a lógica permaneça. Essa prática destrói a previsibilidade que torna 99% dos homens tão fáceis de manipular. Quando o mundo espera um grito e recebe o silêncio, ele fica desarmado. Quando o interlocutor espera uma confirmação rápida e recebe apenas um olhar atento e silencioso, ele começa a duvidar da própria posição. A lição de Epicteto sobre o autodomínio é clara. Ninguém pode te ferir sem o seu consentimento, e o silêncio é a ferramenta que retira esse consentimento da mesa. Você deixa de ser uma vítima do acaso e passa a ser o arquiteto da sua conduta. A manutenção desse espaço entre o estímulo e a resposta é o que permite que você haja com justiça e eficácia, em vez de apenas reagir com amargura ou carência. O silêncio é o laboratório da prudência. Ao dominar essa pausa, você ganha a clareza necessária para o próximo passo de domínio: transformar a sua presença em uma ferramenta de diagnóstico, onde você aprende a extrair toda a verdade do ambiente enquanto protege a sua própria munição. A escuta como predação social. Imagine uma mesa de negociações ou uma roda de conversa onde todos estão desesperados para provar quem é o mais inteligente, o mais bem-sucedido ou o mais engraçado. Enquanto eles falam, eles estão, na verdade, se despindo. Estão entregando suas inseguranças, seus medos, seus preconceitos e, principalmente, suas intenções. O erro impiedoso que 99% dos homens cometem é acreditar que ter o controle da conversa significa falar a maior parte do tempo. A 7ª lição de poder inverte essa lógica. O verdadeiro controle pertence àquele que escuta. O silêncio aqui é uma ferramenta de predação social no sentido mais estratégico da palavra. No livro Meditações, livro 6, seção 53, Marco Aurélio nos aconselha a nos acostumarmos a prestar atenção cuidadosa ao que os outros dizem e, tanto quanto possível, penetrar na alma de quem fala. Quando você se cala e observa, você se torna o único na sala que possui um mapa completo da situação, enquanto os outros estão cegos pelo som da própria voz. A 8ª lição é o uso do silêncio como um detector de mentiras e fraquezas. As pessoas têm um horror instintivo ao vácuo e, para evitá-lo, elas tendem a falar mais do que deveriam, revelando segredos ou contradizendo a si mesmas. Se você faz uma pergunta e, após a resposta, mantém o silêncio por apenas 5 segundos a mais, a pressão psicológica forçará a outra pessoa a continuar falando para preencher o desconforto. É nesse momento que a verdade aparece. Sêneca, no livro Sobre a Ira, livro 2, seção 28, afirma que muitas vezes somos perturbados por suspeitas falsas e que o silêncio é o remédio para a clareza. Ao ouvir mais do que falar, você extrai munição valiosa enquanto mantém a sua própria pólvora seca. O homem comum entrega os seus planos antes mesmo de começar a executá-los, buscando validação ou aplauso antecipado. O homem de 1% entende que a informação é a moeda mais valiosa do império, e ele não a desperdiça com quem não merece. Ao adotar a postura de ouvinte soberano, você ganha o respeito de quem é sábio e o temor de quem é tolo, pois ninguém consegue prever o que um homem silencioso está tramando. A escuta ativa e silenciosa comunica um interesse profundo que desarma o outro, fazendo com que ele se sinta importante ao mesmo tempo em que se torna vulnerável ao seu julgamento. No estoicismo, a sabedoria começa na observação da natureza e dos homens, e você não pode observar nada
enquanto o seu ego está ocupado tentando impressionar os outros com palavras vazias. Enquanto a massa se atropela para ser ouvida, você se posiciona como o centro gravitacional do ambiente. Você não interrompe, não corrige por vaidade e não tenta superar a história alheia com uma própria. Esse autocontrole é uma demonstração de força bruta mascarada de civilidade. Você demonstra que não precisa do palco para se sentir vivo. Essa vantagem competitiva é devastadora, pois enquanto seus adversários ou colegas estão vazando energia, você está em um estado de acumulação de poder. O silêncio se torna o seu laboratório de diagnóstico, permitindo que você mova as suas peças com uma precisão cirúrgica quando o momento da fala finalmente chegar. Ao dominar a arte de extrair a verdade alheia através da quietude, você se prepara para a próxima fase do domínio social. Você aprenderá que o silêncio não vive apenas na ausência de palavras, mas emana da sua própria presença física. O seu olhar e a sua postura devem ser capazes de sustentar o peso da autoridade, sem precisar de um único som para validar o seu espaço na hierarquia do mundo. A autoridade do olhar sem ruído. A maioria dos homens acredita que, para dominar um espaço, eles precisam gesticular com energia, ocupar o ar com frases de efeito ou forçar uma risada de comando. Eles não percebem que essa agitação é a prova definitiva de que eles estão tentando convencer a si mesmos da própria importância. O erro impiedoso que 99% dos homens cometem é esquecer que a presença física é uma forma de comunicação muito mais honesta e brutal do que a fala. A nona lição de poder reside na autoridade do olhar sem ruído. No livro Meditações, livro 7, seção 24, Marco Aurélio afirma que a expressão do rosto deve ser mantida sob controle e que é um absurdo que a mente possa moldar o rosto enquanto não consegue moldar a si mesma. Quando você sustenta o olhar de alguém em silêncio, sem desviar por timidez e sem a necessidade de quebrar o gelo com uma piada, você comunica que o seu eixo interno é inabalável. A 10ª lição é a eliminação dos tiques de ansiedade que acompanham o barulho. O homem medíocre balança as pernas, mexe no celular ou tamborila os dedos, porque o silêncio o queima por dentro. Ele sente que precisa se mover para dissipar a tensão que a sua própria falta de propósito gera. O homem de alto valor habita o seu corpo com a imobilidade de uma estátua de granito. Essa quietude física, aliada ao silêncio verbal, cria uma aura de perigo controlado. Sêneca, no livro Sobre a Tranquilidade da Alma, seção 3, menciona que a maior prova de um espírito bem ordenado é a sua capacidade de parar onde está e permanecer em sua própria companhia. Quando você entra em um ambiente e não sente a necessidade de se anunciar através do barulho, você atrai os olhos de todos. A massa é atraída pelo que é estável em um mundo de volatilidade. O seu olhar silencioso deve funcionar como um filtro. Ele não é um olhar de agressividade gratuita, mas de observação soberana. Você não está procurando por briga. Você está simplesmente ocupando o espaço que lhe pertence por direito de consciência. O homem que consegue sustentar o silêncio enquanto mantém um contato visual firme demonstra que não tem nada a esconder e nada a temer. Epicteto, no Enchiridion, capítulo 41, nos lembra que é sinal de uma mente inferior gastar muito tempo com as coisas do corpo ou com a exibição externa, em vez de focar na faculdade diretriz. Ao silenciar o corpo e a voz, você projeta a força da sua mente para o ambiente. Essa presença sem ruído desconcerta os manipuladores e os inseguros. Eles estão acostumados a ler as pessoas através das suas reações verbais. Quando encontram um homem que é um enigma silencioso, eles perdem a base. A sua autoridade passa a ser percebida como algo natural, não algo performado. Você deixa de ser o homem que tenta parecer forte e se torna o homem que simplesmente é. Essa transição é fundamental porque o mundo respeita o que é autêntico e inabalável. O silêncio da sua voz potencializa a mensagem da sua postura. Dominar a autoridade do olhar é preparar-se para as situações onde a pressão social tentará te forçar a um compromisso que você não deseja. É aqui que entra o poder da recusa absoluta,
onde o silêncio se torna o seu maior não, desestabilizando qualquer tentativa de controle sobre a sua vontade e preparando o caminho para uma independência que ninguém poderá questionar. O não inabalável, o poder da recusa silenciosa. Imagine que alguém lhe faz uma proposta absurda, tenta lhe empurrar uma responsabilidade que não é sua, ou exerce uma pressão social para que você comprometa os seus valores. O erro impiedoso que 99% dos homens cometem é começar a se explicar. Eles dizem que não podem porque têm outro compromisso, porque a esposa não deixa, ou porque o momento financeiro é difícil. Cada justificativa que você dá é uma fraqueza que o outro pode usar para escalar a pressão. A 11ª lição de poder é o uso do silêncio como a forma mais pura e inabalável de recusa. Quando você diz não e silencia imediatamente, sem oferecer uma vírgula de explicação, você retira do outro qualquer ponto de apoio para uma contra-argumentação. Epicteto, no Enchiridion, capítulo 32, nos ensina que não devemos nos deixar levar pelas aparências das coisas que nos são propostas, mas sim examiná-las sob a luz da nossa própria razão. O silêncio após a negação é o exame da razão em tempo real. Ele comunica que a sua decisão foi tomada no tribunal da sua consciência e que aquele tribunal não aceita apelações externas. O homem medíocre teme parecer rude, então ele suaviza o não com mentiras educadas. O homem soberano entende que a sua integridade vale mais do que o conforto social do interlocutor. O seu silêncio após a recusa é uma barreira de concreto que interrompe o fluxo de manipulação. No livro Meditações, livro 8, seção 32, Marco Aurélio nos lembra que ninguém pode impedir a nossa mente de agir conforme a sua natureza. Quando você se recusa a entrar no jogo das justificativas, você está exercendo essa liberdade mental. O silêncio que segue o seu não desestabiliza quem tenta te controlar porque ele espera o conflito verbal, onde ele pode te vencer pelo cansaço. Ao encontrar o vazio, ele perde o equilíbrio. Essa postura demonstra que você não precisa da aprovação alheia para as suas escolhas e que o seu tempo e a sua vontade são propriedades privadas e invioláveis. Muitas vezes, a pressão social é um teste de dominância. Se você cede ou se explica demais, você falhou no teste. Se você sustenta o silêncio, você se torna o mestre da situação. O silêncio como recusa é uma demonstração de força masculina bruta, pois mostra que você é capaz de suportar o desconforto social de uma negativa sem piscar. Que a aplicação prática da virtude da coragem, a coragem de ser impopular para permanecer justo consigo mesmo. Esse tipo de silêncio não agride, mas impõe um limite tão claro que poucas pessoas terão a audácia de tentar cruzá-lo uma segunda vez. Ao dominar o poder da recusa silenciosa, você começa a perceber que a maioria do ruído que você produzia na vida era uma tentativa desesperada de ser aceito. Agora que você já não teme a exclusão, pode voltar o seu silêncio para dentro e realizar a auditoria final sobre o barulho que a sua própria mente produz, limpando as últimas manchas de carência que ainda possam existir no seu caráter. A auditoria do próprio barulho. Pare por um instante e analise a última vez em que você sentiu aquela necessidade quase incontrolável de falar algo apenas para não parecer excluído. Ou aquela vontade de contar uma vantagem para que as pessoas soubessem o quão bem você está indo. O erro impiedoso que 99% dos homens cometem é ignorar a origem do barulho que eles mesmos produzem. A 12ª lição de poder é a auditoria brutal da sua própria fala. Você precisa entender que toda vez que você fala sem necessidade, você está, na verdade, tentando silenciar uma insegurança que mora dentro de você. O homem de alto valor usa o silêncio externo como um microscópio para examinar o ruído interno. No livro Meditações, livro 6, seção 30, Marco Aurélio nos exorta a permanecermos simples, bons, puros, graves, livres de afetação e amigos da justiça. A afetação é o barulho do ego tentando parecer o que não é. A 13ª lição é a cura da carência de validação através da quietude. O homem medíocre é um viciado em feedback social. Ele é como um ator que morre se a plateia não aplaudir.
Já o homem soberano encontra a sua validação no tribunal da própria razão. Sêneca, na carta 7 de suas Cartas de um Estoico, adverte que o contato com a multidão é prejudicial, pois cada pessoa nos imprime algum vício ou nos contamina sem que percebamos. Quando você se obriga a silenciar, você começa a notar o quanto da sua personalidade era apenas uma construção feita para agradar aos outros. O silêncio revela quem você é quando não há ninguém por perto para te elogiar. Se você se sente desconfortável no silêncio, é porque a sua companhia atual é alguém que você ainda não respeita, você mesmo. A auditoria do próprio barulho exige que você se pergunte antes de abrir a boca: isso que vou dizer é verdade, é necessário e é melhor do que o silêncio? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, a sua fala é apenas um vazamento de energia. O homem de 1% não desperdiça a sua essência com palavras que não constroem o seu império ou que não servem à virtude. No livro Meditações, livro 3, seção 5, somos instruídos a não sermos homens de muitas palavras nem de muitos negócios. A simplicidade verbal é o reflexo de uma mente que já resolveu seus conflitos internos e não precisa mais do mundo para se sentir inteira. Ao limpar o ruído da sua mente, você ganha uma clareza que a massa jamais experimentará. Você passa a ver as situações como elas são, não como o seu ego gostaria que fossem. O silêncio se torna o seu estado natural e a fala torna-se uma ferramenta de precisão cirúrgica. Essa transformação interna é o que cria a verdadeira autoridade, pois um homem que não é escravo dos seus próprios impulsos de exibicionismo é um homem que ninguém consegue controlar. Você deixa de ser uma vítima da carência e passa a ser o senhor da sua própria presença. Essa limpeza mental prepara você para a lição final, onde o silêncio deixa de ser apenas uma defesa e se torna uma blindagem estratégica. Você aprenderá que o mistério não é uma pose, mas uma consequência inevitável de quem decidiu proteger a sua trajetória dos olhos curiosos e das mãos destrutivas da mediocridade, garantindo que o seu próximo passo seja sempre uma surpresa para o mundo. O mistério como blindagem estratégica. Pense na figura de um general que, antes de uma batalha decisiva, reúne seus oficiais e abre todo o seu plano de guerra, revelando cada rota de fuga, cada reserva de mantimentos e o local exato onde sua tenda será armada. Esse homem não é um líder, é um alvo. O erro impiedoso que 99% dos homens cometem é a transparência excessiva motivada pela vaidade. Eles sentem uma necessidade pulsante de anunciar cada conquista, cada passo do seu projeto e cada intenção futura, acreditando que isso lhes trará admiração. Na verdade, isso só lhes traz sabotadores e retira o peso da sua presença. A 14ª lição de poder é a transformação do silêncio em uma blindagem estratégica através do mistério. No livro Meditações, livro 4, seção 37, Marco Aurélio nos lembra que tudo o que acontece é tão habitual e conhecido como a rosa na primavera e os frutos no verão. O homem comum é previsível porque é barulhento. O homem de alto valor é uma incógnita porque é silencioso. O mistério não é uma máscara que você veste para parecer interessante, mas uma consequência natural de quem entende que a sua trajetória pertence apenas a você e à sua consciência. No livro Meditações, livro 10, seção 8, somos instruídos a manter a mente em um estado de soberania, sem ser perturbada pelos movimentos da carne ou pela opinião alheia. Quando você silencia sobre seus planos, você impede que a energia da realização seja dissipada em conversas vazias. Sêneca, na carta 71 de suas Cartas de um Estoico, afirma que para aquele que não sabe para qual porto navega, nenhum vento é favorável. Mas eu acrescento, se todos souberem para qual porto você navega, eles tentarão mudar a direção do vento. O silêncio garante que a sua execução seja a única mensagem que o mundo recebe. Um homem que ninguém consegue ler é um homem que ninguém consegue dominar. A massa é viciada em previsibilidade. Ela se sente segura quando sabe o que esperar de você. Quando você rompe esse padrão através do silêncio estratégico, você cria um vácuo de informação que gera um respeito instintivo.
As pessoas passam a medir as palavras diante de você, temendo revelar demais ou cometer um erro de julgamento. O seu silêncio se torna a sua blindagem, porque ele não oferece pontos de apoio para ataques ou manipulações. No estoicismo, a verdadeira força reside naquilo que é inabalável internamente, e o mistério é a muralha que protege esse núcleo. Epicteto, no Enchiridion, capítulo 33, reforça que devemos evitar falar sobre coisas vulgares ou sobre nós mesmos de forma excessiva. Ao proteger a sua história, você protege o seu poder. O mistério também serve para filtrar quem é digno da sua confiança. O homem soberano observa quem tenta forçar a abertura da sua blindagem com perguntas invasivas ou elogios falsos. O silêncio é o seu porteiro. Ele permite que você veja as intenções dos outros sem precisar expor as suas. Enquanto 99% dos homens estão ocupados tentando ser livros abertos para ganhar simpatia, você permanece como um manuscrito cifrado que só é revelado através de resultados concretos. Essa profundidade é o que separa o homem que é apenas um personagem social do homem que é uma força da natureza. A sua vida deve ser uma sucessão de fatos consumados, não de promessas anunciadas ao vento. Esta lição final fecha o ciclo da sua transformação. O silêncio que começou como uma defesa contra a insegurança alheia, agora é a sua ferramenta de comando sobre o seu destino. Você deixou de ser um rádio que transmite ruídos constantes para se tornar uma frequência de alta potência que só é sintonizada por quem possui a mesma frequência de virtude e propósito. Com essa blindagem, você está pronto para assumir o seu posto definitivo, onde a sua voz só será ouvida para selar decisões que o seu silêncio já preparou, consolidando o retorno ao seu trono interno, de onde você nunca mais deverá descer. O trono do silêncio. Chegamos ao ponto onde a teoria se dissolve e apenas a sua vontade permanece. Tudo o que percorremos até aqui, desde o vácuo que devora a insegurança alheia até a blindagem estratégica do mistério, serviu para um único propósito: devolver a você o comando da sua própria existência. O erro impiedoso que 99% dos homens cometem é acreditar que a autoridade é um troféu externo, quando na verdade ela é um estado de espírito que nasce da recusa absoluta em ser um escravo do ruído. No livro Meditações, livro 12, seção 36, Marco Aurélio encerra sua obra lembrando que devemos aceitar a nossa saída da cena com serenidade, pois aquele que nos dá a alta é o mesmo que nos deu a entrada. O seu tempo é limitado demais para ser desperdiçado em explicações para quem não quer entender, ou em exibições para quem não sabe apreciar a virtude. O trono do silêncio não é um lugar de isolamento amargo, mas de soberania lúcida. Ao adotar essas 14 lições de poder, você deixou de ser o homem que implora por um espaço na mesa e passou a ser aquele cuja presença altera o peso do ambiente. O homem medíocre continuará gritando, reagindo e vazando autoridade pelos poros, mas você agora possui o selo da contenção estoica. A partir de hoje, cada palavra sua deve ser um evento e cada silêncio seu deve ser uma sentença. No livro Meditações, livro 9, seção 5, somos advertidos de que, muitas vezes, comete injustiça não apenas quem faz algo, mas também quem deixa de fazer. O seu silêncio agora é uma ação deliberada de justiça para com a sua própria dignidade. Você não se cala por falta de voz, mas por excesso de domínio. A massa nunca entenderá a sua calma. Eles a chamarão de arrogância ou de frieza, mas isso é apenas o reflexo do medo que eles sentem diante de um homem que não podem controlar. O seu silêncio é a prova final de que você se conquistou, e quem conquista a si mesmo não precisa conquistar mais ninguém. Este é o encerramento de um ciclo de reatividade e o início de uma era de comando. O imperador não pede que o escutem. Ele fala quando a realidade exige a sua ordem e silencia quando a sua presença já é o suficiente para governar o caos. O mundo pertence aos que sabem calar para que sua essência possa finalmente ser ouvida. Meu amigo, agora que você aprendeu a dominar a sua comunicação e a proteger a sua energia através do silêncio,
O próximo passo natural é lapidar as ações que sustentam essa autoridade no dia a dia. O silêncio é o seu escudo, mas são os seus costumes que constroem o seu império. Para te ajudar a consolidar essa transformação de forma prática e visceral, eu preparei um guia avançado sobre os pilares da conduta masculina. Clique agora no vídeo que está aparecendo para você sobre 7 hábitos para ser um homem de alto valor, segundo o estoicismo. Lá, vamos transformar essa força silenciosa em uma rotina de aço que ninguém poderá ignorar. Te espero lá para darmos o próximo passo na sua jornada.